galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos mais uma sexta-feira, aquele dia que nunca decepciona. E o vídeo de hoje, quero abrir mais uma vez falando do caso do Ramagem. Quero mostrar algumas coisinhas pra vocês que a Globo News andou aprontando. Quero mostrar algumas imagens que valem mais do que 1000 palavras. Quero também comentar sobre as redes sociais, a força da narrativa e, obviamente, a razão pela qual Lula e seus aliados querem censurar as redes. E aí, no final desse tema, quero mostrar para vocês algumas falas do Valdemar, falas interessantes. E esse tema vai nos conectar a eleições e algumas discussões que vão nos levar, inclusive, a questões internacionais. E aí, o terceiro tema, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quero comentar rapidamente sobre algumas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Confusão grande, ainda mais que esse ano é ano de eleição. Depois quero falar daquelas agendas que fazem com que o Brasil permaneça atrasado. Quero voltar a falar de educação hoje, mostrar uma coisinha a mais aí sobre o CONAI e levantar mais algumas bolas. E no final, espero que dê tempo, falar sobre insegurança pública e sobre os artistas internacionais brasileiros, né? A turma que faz o L. Mas vamos lá. Ontem circulou bastante um vídeo da Globo News. É um vídeo assim que eu vou dar play para vocês verem o áudio. E eu tentei capturar o melhor momento de cada jornalista. Tem coisa que eu olho assim, eu falo, não dá vontade nem de ouvir. Mas a turma da revista antes deu trabalho. Às vezes eles viram alguém comentando nas redes sociais. E tá ali, ó. A Globo News zomba de delegado Ramagem. Foi excluído de grupos de WhatsApp. Aí você olha essa imagem e você acha, não é possível. Será? Eu vou mandar o vídeo, obviamente, lá no Telegram, se é que você já não viu. E aí eu fiz questão de trazer aqui, ó, esse é o tweet oficial da Globo News. Alexandre Ramagem foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL. Está todo mundo com medo de conversar com Ramagem e ser grampeado também. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. E, inclusive, eles vão falar com base no que eles estão dando essa informação. Essa informação vai ser dada com base numa matéria do Igor Gadelha, que saiu do Metrópolis. Mas vamos aqui ouvir. Mas vamos ouvir não olhando para esse tweet. Eu fiz questão de pegar os melhores momentos. Tem os 4, mas tem a Natuza Nery também, né? Então vamos botar assim, ó. Todo mundo dando risada. Todo mundo debochando. Vamos ouvir. Segundo o Metrópolis, uma informação do colunista Igor Gadelha, ele foi removido de grupos de WhatsApp da oposição no Congresso e do PL, que é o partido dele, partido de Bolsonaro, porque agora está todo mundo com medo de conversar com Ramagem e ser grampeado também, Otávio. Então acho que ele não está recebendo um olá, nem boa noite, nem da família. Isso acontece. Quando é apreendido o celular, muita gente fica preocupado e vai checar nas mensagens que mandou para aquela pessoa. Isso é o que mais acontece nesses tempos de... E não adianta esse negócio de apagar a mensagem, não. Não? Não, Mas a questão é o seguinte, não tem um ser vivente que seja humano naturalmente, que não se incomode com o seu celular invadido. Tendo cometido irregularidade ou não. Eu não cometo irregularidade. Mas se chegar no meu celular, eu entrego o crachá, aliança, carteira de dinheiro, carteira de motorista, faço relação premiada. Do Hélio Gaspari. É uma frase do Hélio Gaspari, assim, antológica. Ninguém aguenta 5 minutos de Ninguém resiste a essa briga com o marido, briga com a empregada, briga com o vizinho. Aprendeu meu celular, eu já passo para delação. Poupa disso. Você, Mauro Paulino, você aguenta 5 minutos de... Não, acho que o único que aguenta aqui é o Nilson Cláudio. Você que não sabe de nada. Aguenta, não. Tá fazendo... Lindo momento de descontração, né? É piada pra turma da Globo News tudo que tá acontecendo. Agora só um segundo. Tá aqui, ó, a nota aberta do site oficial do Metrópolis, do Igor Gadelha. A nota do Igor Gadelha. Após a operação, Ramagem removido dos grupos da oposição e do PL. Essa é a manchete. Os jornalistas da Globo News, já que eles viram a informação,
O subtítulo já deixa claro. Temor da oposição e do PL é que a Polícia Federal e o Supremo tenham acesso às mensagens dos grupos por meio do celular de Alexandre Ramagem. Aí falava: o Ramagem foi removido dos grupos da oposição, partido ao qual é filiado, após ser alvo. Um dos principais grupos, intitulados Oposição, Ramagem foi excluído exatamente às 9h03 da manhã, quando a imprensa noticiava amplamente as buscas no seu gabinete. Segundo apurou a coluna, o mesmo procedimento foi adotado por volta do mesmo horário em outros grupos que reúnem parlamentares e lideranças da oposição no Congresso no PL. Aliás, de Ramagem afirma que o procedimento visa evitar que os investigadores da Polícia Federal tenham acesso às estratégias da oposição discutidas no grupo de WhatsApp diariamente. O subtítulo já dá a entender qual é o ponto. E o corpo da matéria é claro. A preocupação é porque tá todo mundo vendo o que está acontecendo no Brasil e quem tem o mínimo de consciência, né, diferente da turma da Globo, tá preocupado. E aí as pessoas falam assim: Ramagem, a gente vai tirar porque a gente não confia. Vocês acham que a turma do Lula tá apenas interessada em resolver o problema? Porque eu acho que ninguém confia só nisso, né? O governo passa tanta desconfiança que os parlamentares ficam com medo que tanta coisa vaza. Foi que não vaze uma estratégia da oposição, um projeto de lei, um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, as estratégias que vão fazer. Está na discussão agora, por exemplo, das comissões. O PL aí, principalmente pegar a CCJ, até anunciou, principalmente, colocar a Caroline de Tone. Se tiver uma estratégia em relação a isso. Então, assim, a Globo News pega toda essa situação e dá risada, tripudia, faz piada e sequer consegue dar a notícia verdadeira, o real motivo da exclusão do grupo. É como se as pessoas estivessem com medo de ser grampeadas. Não tem nada a ver com isso. Não existe nenhum medo de ser grampeado. O temor não é esse. É só para não dar mais uma colher de chá pro Lula. É só isso. Porque ninguém confia nele. E a Globo News mostra que a turma tá certa em realmente não confiar no Lula. Porque a turma não consegue sequer ler uma nota, uma matéria. Tá bem clara a motivação. E que os parlamentares, inclusive, comentaram nas redes sociais. Mas tudo bem, né? É o padrão Rede Globo de jornalismo, como vocês conhecem muito bem. Aí, a raiva deles é essa no final do dia. Bolsonaristas emplacam narrativa de perseguição nas redes e dominam repercussões sobre a operação da Polícia Federal contra a Ramagem. Não tem nenhuma narrativa. As pessoas só comentaram o que está acontecendo. E o engraçado dessa nota é que o corpo da matéria até contradiz um pouco a manchete, que tá ali, ó. O fato do delegado Ramagem ter vídeos do ano passado explicando a sua versão foi percebido como um álibi forte. E não é de qualquer momento, é de março do ano passado. De março do ano passado. 15 de março do ano passado. Então não tem narrativa de perseguição. Tem os fatos que foram colocados de forma bem clara e a população tá vendo. A população que não assiste a Rede Globo. Aí vem a Globo de novo. A gente já tinha comentado ontem pela manhã. Reverberamos aí, mostramos o Ramagem na primeira oportunidade que ele teve. Inclusive, ele falou isso na própria Globo News. A gente deu play no vídeo ontem da fala dele. Que ele fala como foi, que ele não teve acesso aos autos. Ele perguntou, e aí vai ter o depoimento? Vai ter o depoimento? Não vai ter o depoimento. Ele falou, não teve nenhum depoimento. Ele reclamou disso. Ele reclamou que não pôde prestar o depoimento. Foi a reclamação do Ramagem. Aí vem a Globo News falar que o Ramagem foi intimado para depor e não compareceu. Mas como assim, minha filha? Aí aqui tem o trecho. Já que a gente viu ontem da Globo News, vamos ver da CNN, né? Ele não tá parecendo que o Ramagem não quis depor. Como é que eu ouvi? Quando vieram para cumprir o mandado, eu franqueei o acesso, eu nada a esconder. Eles não estão procurando malas de dinheiro, que não vai ser nunca o caso nosso aqui. Estão procurando meus celulares, meus computadores e assim levaram. Ao final, eu perguntei, e vamos ao interrogatório? A decisão judicial não tem. A representação policial não tem. A parecer do MP não tem. Então vamos ao interrogatório para eu ter ciência do que estão postulando contra mim. Não, o senhor não está sendo... Eu perguntei para o delegado e ao lado da escrivã. Não está sendo intimado, o senhor não vai ser ouvido hoje. Então, o que aconteceu hoje aqui é que eles fizeram buscar meus celulares.
E quando levaram, como tivesse computadores, levaram computadores antigos, celulares antigos, estavam no canto, tecnologia que a gente já descartou por vários anos, estavam paradas ali. Ah, mas a gente disse que não, você não vai depor hoje. E então, não, ele não foi prestar depor. O que tá acontecendo? Será que o Ramagem tá mentindo? Será que o delegado que falou com ele mentiu? Ou talvez não sabia da informação, não pôde passar? O que tá acontecendo? Agora, muito estranho, né? Tudo que a Rede Globo segue fazendo. Como se tudo tivesse a coisa mais normal do mundo. Continuando, só pra falar o óbvio, fiz questão de só pegar a maior parte da questão da Globo. A operação contra a Ramagem será a arma de adversários na disputa do Rio. Ninguém esperava. Nossa, ninguém esperava por isso. É sério. Sério que a esquerda vai utilizar o que está acontecendo para tentar prejudicar o Ramagem na eleição? Mas aliados não vem prejuízo eleitoral. E o Ramagem não é o único pré-candidato do PL que foi alvo da Polícia Federal. Na semana passada, o Jordi, futuro postulante à Prefeitura de Niterói, foi um dos focos da Lesa Pátria. Nada estranho por aqui, né? Aí o Valdemar ontem, pela primeira vez, deu uma entrevista boa na CNN, eu fiquei até surpreso. Não atacou a direita, não falou nada. Deu umas porradas encaixadas no Pacheco. O Valdemar falou o seguinte, ó, nós somos humilhados porque Pacheco não toma providência. E também tá certo. Nós somos humilhados diariamente porque o presidente do Senado não toma providência, não reage. Ele não reage. Nós somos humilhados semanalmente. Toda semana é uma humilhação. Invade o apartamento de um deputado, como invadiram o do Jordi. Isso é um absurdo. E prosseguiu, né? Relembrando a operação com o deputado federal Jordi, o líder da oposição. Aí, até explicando um pouco mais sobre a questão das mensagens, PL não vai abrir mão de presidir a CCJ neste ano. Esse ano vai ter mudança da presidência das comissões. O PL vai pegar algumas. É por ordem, né? Você escolhe uma, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E aí? E se as informações vazam? Às vezes o PL tá na estratégia, não, a gente vai ali na CCJ, e aí depois da CCJ, não, a gente quer... A prioridade seria essa. E por quê? Aí o pessoal falou, não, essa comissão seria boa, porque a gente podia fazer isso. Aí o PT sabe das informações. Aí o PT talvez fosse pegar a comissão X, Finanças e Tributação, para falar, não vou pegar essa, eu vou pegar fiscalização e controle, porque a gente já percebeu aqui que é o que os bolsonaristas querem, a estratégia deles para cobrar o governo, chamar as pessoas para virem prestar esclarecimentos, é via fiscalização e controle, e a CCJ vai ser para tentar dar umas travadas nas pautas que são prejudiciais para o país. Eles não vão deixar nossa agenda avançar, que a agenda do PT só prejudica o país. Então, essa daqui é uma das motivações do Ramagem não estar mais nos grupos. Mas a turma da Globo News dá risada, porque para eles tá de boa. É válido. A oposição para a Globo News não pode existir, ela tem que ser dizimada, extirpada, como Lula disse. Aí tá ali, né? Ele não vai abrir uma CCJ. Pelas regras da casa, as comissões são distribuídas de acordo com o tamanho das bancadas, com os maiores partidos tendo a preferência na sequência da escolha. Dentro da maior bancada, o PL tem direito a fazer a primeira escolha. Ao longo de 2023, parlamentares do PL davam como certo que o partido teria a presença da comissão e diziam que isso já teria sido acordado previamente. Em dezembro, no entanto, cardeais da casa afirmaram que não há acordo que garanta isso, o que irritou parlamentares da legenda. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se vão respeitar o regimento ou não. Não vai... Do jeito que as coisas estão, o Lira também é outro, né? O Lira tá desaparecido. Aí, fazendo um gancho ainda nesse tema para falar do Ramagem, mas entrando em questão de eleição, olha isso aqui. Simone Tebet, a 100 votos, já avisou o MDB que não sobe em palanque do Ramagem no Rio. Será que alguém tava esperando que a Simone Tebet fosse fazer campanha pro Ramagem? Será que alguém acha que a Simone Tebet traz votos? Eu acho que ela remove. Simone Tebet é da turma do Eduardo Paes. É da turma do Tarcísio Mota do PSOL. É da turma do Lula. Simone Tebet é Lula, é ministra do Lula. Mas de jeito nenhum, se o Ramagem subisse do palanque com Simone Tebet, eu acho que a pessoa ia votar nulo. Não dá pra votar num cara desse. O que tá acontecendo aqui? Mas tá ali, né? Antes mesmo da operação deflagrada, nesta quinta-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já avisaram a cúpula do MDB que não subirá no palanque do bolsonarista no Rio, onde ele é pré-candidato. Aqui é aquela situação onde o fracasso subiu pra cabeça. Tá entorpecida pelo fracasso. Só pode.
Essa mulher não tá batendo bem na cabeça, não. Mas continuando. Na entrevista do Valdemar, ele também falou sobre eleições. O assunto não é dos melhores, mas menos mal dessa vez. O Valdemar até que foi mais ou menos. Nunes está acabado sem Bolsonaro na eleição de São Paulo. Tá, beleza reconhecer isso. Reconhecer que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, precisa de Bolsonaro, isso é, no mínimo, o óbvio. Mas e depois? Tá, esse é o primeiro ponto. E daí? E como é que vai ser? Como é que funciona aí? Ele precisa de Bolsonaro, tá? E ele vai fazer o quê pra ter Bolsonaro? O que é que tá acontecendo, né? A eleição de São Paulo vai dar muita confusão. Mas pelo menos eu achei que essa fala aqui do Valdemar foi até positiva. Eu acho que Bolsonaro garante 30% dos votos em São Paulo. Ele transfere votos. Nós já temos essa experiência. É vida ou morte. Se não tiver esses 30%, o Nunes está acabado. Ele precisa de ter o Bolsonaro. Fazia tempo que eu não vi o Valdemar encher a bola assim de Bolsonaro, né? Acho que receber aquelas críticas da última vez sobre aquela fala dele desajeitada sobre o Lula, talvez fez um mínimo, né, de sentido na cabeça dele. Talvez falou, acho que eu tô demais. Mas tudo bem. Seguindo numa linha oposta, veja como são as coisas, né? Ressentido, Zema não vai apoiar o candidato de Bolsonaro em Belo Horizonte. Romeu Zema, no passado, foi no CIPEC. Ele interrompeu e foi embora. Foi rude. Quando uma atendente lá, né? Como é que fala quem participa? Uma participante lá do CIPEC se levantou e perguntou para ele sobre a questão do fica em casa, sobre a carteirinha, as obrigatoriedades, que ela perdeu o emprego por causa disso. Zema, como um cara soberbo, arrogante, intolerante, não respondeu e foi embora. Isso porque, antes de ir embora, né, igual um covarde, o Zema tinha dito que a direita precisava, né, de novas lideranças, isso, aquilo, outro, como se a direita não tivesse lideranças. Isso foi só no CIPEC. Aí depois disso daí o pessoal deu uns tapinhos encaixados no Zema. Aí o Zema foi cantar de galo, subiu o tom pra cima de Bolsonaro. Aí o pessoal lembrou da época do Fica em Casa, que tava tudo fechado, mas as lojas da família Zema estavam abertas. E aí o Zema, inclusive, ataca Bolsonaro em um evento do LIDE ao lado do Dória. Nosso grande Romeu Zema, nosso grande liberal. Aí agora o Zema não quer apoiar o candidato de Bolsonaro. O Bruno Engler, que vocês devem conhecer muito bem. Aí tá ali, ó. Procurado pela coluna Entre Linhas, que é a coluna da Gazeta do Povo, para comentar a declaração. Bruno Engler diz que respeita a postura do governador de tentar uma alternativa diferente. Embora tenha buscado o grupo de Zema para unir a direita em torno de uma candidatura forte. O Zema que fala tanto, não, o Zema não tem que unir a direita? E aí, Zema? Cadê a união da direita, hein? Cadê a união da direita? Eu sei que às vezes eu sou chato, mas tem umas coisas, gente, que quando eu vejo, eu fico convicto que a linha foi cruzada. Tem umas falazinhas que eu falo, ih, rapaz, cruzou a linha. Mas cruzou a linha que não dá. Quando o Zema consegue entrevista pro Estadão, por exemplo, falando, não, o governo Bolsonaro não foi liberal o suficiente, não avançou, não teve grandes avanços na agenda verde. Eu falei, ih, rapaz, esse papinho não cola. Aí você vai no perfil oficial do Partido Novo, o Partido Novo apoiando o crédito de carbono. Fala, ih, rapaz, cruzou a linha. Eu falo assim, cruzou a linha. Sabe? Não é não é porque criticou Bolsonaro. Não, é que você vê algumas coisas e fala, ih, rapaz. Que Deus não permita que o Brasil dependa, por exemplo, de um Romeu Zema em 2026. Que fazer campanha pra um cara como esse é pedir pro Brasil continuar. Mais 4 anos, a mesma porcaria. Pode ter uma melhor aqui, acolá, etc. Mas vai ser a mesma porcaria. Vocês acham que o Romeu Zema vai entrar pra fazer o quê? Um combate ideológico, questão de educação, ou vai deixar a educação continuar sendo tomada aí pelas ONGs, Fundação Lema e todo mundo mais? A turma que odiava Bolsonaro, a turma que perseguia o Nadalim. Você acha que o Zema vai fazer alguma coisa em relação a isso? Você acha que o Zema vai cair de cabeça a questão de segurança pública? Vai ter coragem de peitar aí, né? Instituto Igarapé, Anjos da Lei, Instituto Sou da Paz. Esse é o Romeu Zema. Liberalismo na veia. Aí, antes de falar mais sobre o senhor Romeu Zema em Minas Gerais,
Veja a diferença. Veja a diferença. PT só baterá o martelo sobre candidatura em Belo Horizonte após ouvir Pacheco. A decisão sobre o que o PT vai fazer na eleição para Belo Horizonte vai ser tomada depois de Lula e Gleisi Hoffmann a conversarem com Rodrigo Pacheco, dada a importância que eles têm para a governabilidade federal. As eleições de 2024 são vistas pelo PT como termômetro para avaliar quem estará ao lado de Lula na tentativa de reeleição em 26. Caminhar ao lado de Pacheco em 24, Belo Horizonte, pode ser importante para os petistas consolidarem a aliança com ele e o PC daqui a 2 anos. O Bruno Engler está nas lideranças. O candidato do Zema, meu Deus, mal pontua. Mal pontua. A turma da esquerda, o PT, tá vendo aqui, ó, vem cá, todo mundo que tá no nosso campo, vamos aqui, vamos reforçar, candidatura forte. Até o Pacheco estão colocando na equação. Mas o Zema tá preocupado com ele. Tá preocupado com ele, é um egoísta. Aí, voltando, esses dias eu me deparei com isso daqui, ó. Vale do Jequitinhonha começa a produzir um dos metais mais valorizados do mundo, lítio. Baterias. Inclusive, tem uma entrevista do Zema pro Pânico, que ele fala: se quiser vir explorar aqui o Jequitinhonha, paga um salário de fome aí, o povo trabalha, tem muito desemprego. É assim que Zema trata, nem vê a população de Minas Gerais. Aí, quando tu pensa em lítio, Minas, Jequitinhonha, veja a notícia ao lado. BYD, né, o BID, negocia a compra de mineradora com maior reserva de lítio no Brasil e que já esteve na mira de Musk, que é a Sigma Lithium, que é, sei lá, realmente lá em Minas Gerais, né? Veja como são as coisas. Zema foi lá nos Estados Unidos ver se conseguia vender um pouco mais, né, as riquezas nacionais. O estado de Minas Gerais, ele vem sendo alvo aí de muita confusão desde o período Brasil colônia, né? Realmente. Brasil colônia, não sei nem se o Dom João já tinha vindo pro Brasil, que Minas Gerais já tinha muita confusão. Mas independente disso, eu tava esses dias estudando sobre algumas coisas. Lá para os idos de 1960, teve umas confusões no governo. Na época, a turma começou a querer meio que nacionalizar as lavras, a mineração pelo país, né? Na década de 60. E aí foi nesse contexto que tinha a empresa, que era a Huacheng, a gente comentou isso em dezembro. A Huacheng, ela vira a Dema, né? Pra ser uma mudança de acionistas, etc, tudo mais. E depois a Dema vira a CBMM, que é a empresa dos Moreira Salles, né? É assim que os Moreira Salles... É nesse contexto que a maior reserva de nióbio do mundo cai na mão da CBMM dos Moreira Salles. E aí foi nesse contexto também que teve uma confusão, também em Minas Gerais, que envolveu uma empresa chamada Hanaco. E foi essa empresa, que um cara que eu já falei algumas vezes, mas quem sabe um dia vai ter um dossiê sobre isso, é um tema muito polêmico ainda, para comentar, que era o John Watson Foster Dulles. Ele veio pro Brasil para meio que fazer uma espécie de lobby para manter as coisas debaixo da alçada lá da Hanaco. Eu sei que no final não deu certo. E no tempo que ele ficou no Brasil, ele escreveu muita coisa, historiador também, meio estranho, o tio dele, chefe da CIA, o pai dele secretário de Estado. Deve ser um simples cara, né? Tava só nas maiores empresas americanas do Brasil na época, escrevendo sobre Deus e o mundo no Brasil, e tem um dos livros mais completos sobre a bucha. E você vê, entrando saindo, a região de Minas Gerais continua sendo alvo de interesses internacionais que eu não acho que essa turma está preocupada em desenvolver a economia local. Você acha que a BYD está interessada em melhorar a qualidade de vida da população de Minas Gerais? Olha a BYD aqui, ó. Se ainda tem alguma dúvida. A empresa que cedeu carro à presidência será beneficiada pela emenda Lula, que reduz imposto. A BYD vai desfrutar de um incentivo fiscal que foi prorrogado na reforma tributária após muito empenho do governo. O dispositivo que renovou a desoneração ficou conhecido nos bastidores do Congresso como emenda Lula, graças ao patrocínio do presidente. E você sabe de que país a BYD é, né? Aquele país vermelho. Você acha que isso daqui, no final do dia, vai ser bom ou vai ser ruim? Aí, junte isso a alguns eventos que aconteceram nas últimas 48 horas. O Elon Musk apareceu aí, virou notícia no mundo, pela fala dele, que a turma ficou, meu Deus, porque até então, o Elon Musk, ele era um libertário.
Libertário. Libertário, não tem que ter estado nenhum, etc, tudo mais. Só que ele começou a bater na canela. Ele começou a ver que o mundo não é mais o mesmo, o mundo tá mais complexo do que nunca. E aí o Elon Musk fala o seguinte, ó. O Musk, CEO da Tesla, as empresas comunas de veículos elétricos irão demolir os rivais sem barreiras comerciais. Se tiver barreira comercial, vão atropelar tudo. Ele tá falando isso principalmente no contexto dos Estados Unidos. Aí tá ali, né? Elon Musk disse na quarta que as montadoras comunas irão demolir os rivais globais sem barreiras comerciais. A Europa também assumiu uma postura protecionista em relação aos fabricantes comunas de veículos elétricos. No ano passado, a Comissão Europeia lançou uma investigação sobre a possibilidade de impor tarifas punitivas. Mais do que tarifas, Estados Unidos e Europa precisam de políticas que deem aos seus fabricantes de automóvel tempo para construir uma cadeia de abastecimento diversificada. O preço é composto de várias coisas, desde o valor da mão de obra, o valor dos produtos que você vai fazer, questão de tributação, regulamentações que você tem que fazer, vários tipos de adaptação disso, aquilo, outro, etc, tudo mais. Quando você pensa no mundo ocidental, você vê o que a turma está fazendo, avançando com essa agenda verde, agenda SG, mercado de carbono, taxonomia sustentável, isso, aquilo, outro, papapá, pipipi, ppp. O custo de produção está nas alturas. Como é que você consegue competir? Já começa por aí. Fora isso, ainda tem outras questões que a gente sabe que às vezes o pessoal, pode ser que, sei lá, tá fazendo um dumping de propósito, né? Vendendo meio que abaixo do preço só para prejudicar e conseguir uma fatia maior do mercado. Aí a notícia repercutiu no mundo todo, repercutiu no Brasil também. O Amazônia Azul até comenta, ó. A pergunta que se deve fazer é por que o Oriente sempre sai atrás e ultrapassa o Ocidente nos bens manufaturados? Enquanto o Ocidente se discute ESG, jornada reduzida, mudanças climáticas, o Oriente está nadando de braçada em melhorar processos e mecanização da produção e inteligência artificial. E quanto à questão trabalhista, o Ocidente só se importa pelos seus trabalhadores, mas não estão nem aí para o que acontece nestes países, desde que entregue produtos baratos, que pode ser uma blusinha ou um carro elétrico. Lá, pô, nem liga como é que trabalha, as condições de trabalho. No Ocidente, aí é uma confusão, meu Deus, é toda uma confusão. Aí eu pergunto para vocês, como lidar com essa questão? Deixa as empresas dos comunas vender adoidado? Coloca algum tipo de proteção tarifária? Cria algum tipo de subsídio? E aí, faz como? Vocês conseguem ver como o mundo ele tá mais complicado? E se a gente fica preso a alguns dogmas, isso aqui, aquilo outro, liberalismo, mas você não consegue explicar mais. Você não consegue explicar as coisas e você tem alguns grupos. Eu acho que vocês não querem viver numa sociedade. Não que o Brasil esteja muito diferente, né? O Brasil já é uma sociedade bem autoritária. Mas eu acho que vocês não queriam viver numa sociedade, sei lá, que tem crédito social. O cara vai lá, mede as coisas que você faz, depender do seu score baixa. Se bem que no Brasil, se o cara não gostar de você, isso já tá acontecendo. Mas eu acho que vocês não concordam com a forma como a comunada enxerga o mundo. Como eles enxergam a liberdade, como ele tem os valores que eles comungam. Eu acho que não é esse o mundo que vocês querem. E eu acho que vocês ficam preocupados com o crescimento deles. O crescimento de projetos como a Nova Rota da Seda. E aí, como é que resolve isso? Olhar para a política hoje, olhar para tudo que está acontecendo, com dogmas assim imutáveis, você fica assim, você não responde. Eu não sei qual é a solução. Eu estou mostrando para vocês, quero mostrar que os problemas hoje, eles são muito mais complexos do que eram alguns anos atrás. E vamos falar de mais algumas coisinhas. Tudo indica que esse ano o bicho vai pegar nos Estados Unidos. Dia 24 agora, o Greg Abbott, que é governador do Texas, postou aqui uma declaração, falando um monte de coisa lá, falando do Biden, falando da eleição da Suprema Corte, falando um monte de coisa que rolou lá. Aí vocês perguntam, o que é que tá acontecendo? A gente chega lá. Ele fala assim, ó, minha declaração sobre o direito constitucional do Texas à legítima defesa. Aí você fala, legítima defesa do quê? Aí o próprio Elon Musk responde, libertário. Mas acho que ele não é mais libertário. Acho que ele já viu que esse negócio de libertário não vai dar muito certo. Tem que ter alguma coisa mínima. Porque nesse momento aí, né, se não tivesse nenhum estado para também apoiar,
Estado nenhum não dá certo. Estado totalitário que controla tudo, comunista, os meios de produção também não dá certo. Às vezes está no equilíbrio. A Elon Musk fala assim, ó, o Texas está absolutamente certo. Esta administração está deliberadamente infringindo a lei ao ajudar a encorajar a imigração ilegal numa escala sem precedentes. Aí você fica assim, mas por que está acontecendo aqui? Não entrou aqui na nota. Se tivesse lido a nota, ia entender. Mas Elon Musk está falando que o Texas está certo, e ele está reclamando que o Biden, quando ele fala de administração, está encorajando a imigração ilegal. Isso é meio complicado. Aí vamos às notas. As notas internacionais, inclusive. Você pega aqui o The Guardian. A luta pela fronteira se intensifica, enquanto o governador do Texas promete mais arame farpado. Greg Abbott diz que vai desafiar Biden e a Suprema Corte a instalar mais arames farpados para tentar impedir a travessia de imigrantes. O que é que tá rolando? Eleição nos Estados Unidos, o cara crachá pra ver se é você, é daquele jeito, né? Não é muito confiável, né? Será que é você mesmo? Eu quero voltar, vota. Vocês devem ter acompanhado como foi em 2020. E aí, coincidências, como é o Brasil, no ano eleitoral, o Biden não está muito preocupado se imigrantes estão entrando no país. Imigrantes que possivelmente votariam, porque não entraram, no próprio Biden. Né? O Biden está tentando trazer eleitores para ele, fica parecendo que é isso. E aí o Texas, que é um estado que tem uma fronteira grande, lá não vai passar ninguém. Vamos cercar aqui, vamos botar arame farpado, vamos acontecer. Aí tá ali, ó. A luta entre o Texas e o governo federal pelo controle da fronteira entre Estados Unidos e o México intensificou-se ainda mais depois que o governador do estado, Greg Abbott, anunciou que desafiaria a administração do Biden e o Supremo, ordenando a instalação de ainda mais arame farpado para impedir a migração. Na segunda, a Suprema Corte votou por 5-4 a favor do poder do governo federal de remover o polêmico fio de concertina instalado ao longo de trechos da fronteira no Texas sob a orientação de Abbott. Apesar disso, Abbott, um republicano de extrema direita, está a intensificar os seus planos para tentar isolar partes da fronteira dos Estados Unidos com o México. Aí o CBS News também fala sobre isso. O Procurador-Geral do Texas se recusa a conceder acesso total aos agentes federais ao parque fronteiriço. Seu pedido é negado. Negado. Aí você vê. O Procurador-Geral do Texas rejeitou vigorosamente na sexta-feira um pedido do governo Biden para conceder às autoridades federais de imigração acesso total a um parque ao longo da fronteira sul, que a Guarda Nacional do Estado isolou com arame farpado, cercas e soldados. Seu pedido está negado, Biden. Escreveu Paxton numa carta. Paxton prometeu continuar os esforços do Texas para proteger sua fronteira sul contra todos os esforços da administração Biden para minar o direito constitucional de autodefesa do Estado. Dentro do Shelby Park, os guardas do Texas têm colocado barreiras para impedir a passagem de imigrantes que esperam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. E eu estava falando, rapaz, não vai entrar ninguém. Aí a BBC traz um complemento que 25 governadores republicanos apoiam o Texas na escalada do impasse na fronteira com o governo dos Estados Unidos. Aí para e pensa. Ao longo do governo Bolsonaro, os tais governadores de direita, quantos apoiaram? Quando chegaram falando, vamos junto. Primeira coisa que fizeram, não, eu não sou negacionista, ele ali tem um pensamento dele ali na pandemia, mas eu penso diferente. Quantos não foram assim? A começar pelo próprio Zema. Agora, não era Lula, que aí seria essa situação, né? Um presidente de esquerda, como é o Biden, e aqui são os governadores de direita. Cadê a união? E quando vem aí um absurdo sendo feito, fala, não, cara, isso aqui no nosso estado não se cria, estamos fechados. Do jeito que tem lá o consórcio Nordeste, você faz o consórcio, toma mais à direita. Começar a trabalhar junto. Os governadores no Brasil, o Brasil é um pouco diferente, né? Os estados não têm tanta autonomia. Mas os governadores, eles também possuem cargos que eles indicam para tribunais superiores do estado, né? Tribunais de contas do estado. Cargos que vão ficar aí podem causar muito problema ou podem ajudar a evitar diversos problemas. Olha a diferença de você ter governadores
alinhados a um projeto, a uma causa, que tem uma ideologia, que não faz questão de esconder, fala, tamo junto. Bora. É nóis. Dá uma certa inveja, né? Mas quem sabe, um dia o Brasil vai ser assim. Um dia o Brasil vai ser assim. Você vê, entrando, saindo, o interesse no final do dia do Caiado é herdar os votos de Bolsonaro, o interesse do Ratinho Júnior é herdar os votos de Bolsonaro, o interesse do Zema é herdar os votos de Bolsonaro. Jorge Melo, até o momento, eu vejo que tá de boa, tratando bem Bolsonaro, e no momento se colocou como candidato em 2026, mas se colocasse, né, junto a outros aí, pelo menos, né, tá cuidando bem, minimamente, né, tá dando espaço, inclusive, para algumas pessoas que compunham a máquina lá, etc, tudo mais. Velho, compare isso com o Brasil. Lá a turma tá junto com o cara. Aqui no Brasil é cada um por si. Na quinta-feira, 25 governadores republicanos divulgaram a declaração conjunta de solidariedade com Abbott por intensificar a proteção dos cidadãos americanos contra níveis históricos de imigrantes ilegais, né? Entorpecentes, papapá. Imagine, por exemplo, a reforma tributária, gente. Se todos os governadores de direita tivessem, a gente vai estar contra. Mas não aconteceu, né? Aparecendo na Fox News na quinta, Abbott disse: como a administração Biden realmente abdicou de suas responsabilidades de proteger a fronteira e fazer cumprir as leis, o Texas, muito simplesmente, está protegendo a fronteira. Ele postou fotos da Guarda Nacional do Texas colocando novo arame farpado ao longo do rio. E é engraçado, ele falou assim, ó, a medida não parece violar, quem diz aqui é a própria BBC, ó, a medida não parece violar a ordem do Supremo, que concedeu permissão para a remoção dos fios existentes, mas nada disso sobre a adição de novas barreiras. O Supremo falou, tá aí pra tirar. Mas não proíbe você colocar mais. Você tira isso e coloca um novo. De boa. Os democratas estão instando o presidente a assumir uma postura mais dura contra o Texas. Os democratas eles querem colocar fogo no país. É o período eleitoral. Olha o caos no Ocidente. Aí talvez a gente consiga uma resposta porque o Amazônia Azul tá falando, né? No Oriente, são governos totalitários, autoritários. Não tem muita discussão. É isso aqui, é o caminho, o povo vai, faz, continua fazendo. Tem uma certa preocupação com algumas coisas. Já no Ocidente, meu Deus do céu, é só agenda maluca. Aí você vê aqui, ó, a simbologia máxima do mundo ocidental. Porque o Oriente tá nem pra onde, né? Ninguém tá nem aí pra onde. Só os trouxas. Onde investiga se funcionários do ataque do Grupo H... Desculpa, se os seus funcionários participaram do ataque lá do Grupo H contra Israel. Aí você fala, não é possível. A agência da ONU para palestinos demite funcionários suspeitos de ligação com o Grupo H. E aí fala ali, né? Estados Unidos tinham deixado de enviar fundos para a agência durante o mandato do Trump. O financiamento foi retomado com a eleição do Biden. E em 2022, o país foi um dos que mais contribuíram individualmente com doações para a organização. Eu tô com o Leandro Roxo. A ONU deveria ser fechada. Fecha. Fecha essa porcaria. Tem nada que preste. Nada. Aí você olha aqui também. O Biden chancelou esse acordo. Olha agora. Após denúncia de um suposto plano, né, para tirar a vida dele, Maduro diz que acordo com a oposição está mortalmente ferido. Vocês já viram isso, né? O cara aparece falando que tinha um plano para acabar com ele. Acho que vocês já viram isso em algum lugar. Falta revelar e quem que vai confiar no plano que o Maduro disse que descobriu, né? Mas tá ali. O Maduro afirmou que os acordos firmados com a oposição, que deveriam permitir a realização de eleições no segundo semestre, estão feridos, mortalmente feridos. Acabou. Dia depois de uma série de prisões relacionadas a um suposto plano. Ainda foram emitidas 11 ordens de prisão contra militares aposentados, jornalistas e ativistas críticos do governo. A Venezuela está virando o Brasil. Que antigamente era do Brasil que virava da Venezuela, né? Mas agora a Venezuela está virando o Brasil. Já vi essa história em algum lugar. Aí, por outro lado, vamos lá para o Oriente. Olha a diferença.
A Índia, um país gigantesco, com a população que sai crescendo, acho que até já ultrapassou a comunidade, tenho quase certeza, e tá ali. Índia vai pedir à União Europeia medidas para alinhar os sistemas de comércio de emissões. Nova Delhi diz querer proteger as empresas do imposto sobre carbono da União Europeia. O país vai levantar diversas propostas com Bruxelas no próximo mês. E aí a Índia vai levar isso tudo para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, falando que a coisa não tá justa. A Europa tá vindo aí cheia de negócio de imposto de carbono. Não, isso aqui não cola. No Brasil, Lula quer avançar com todos esses impostos de carbono. É um vassalo do Macron, que o Macron manda, ele obedece. Lula quer fechar para ontem o acordo da União Europeia Mercosul. O Brasil do Lula é que a Febraban, que deita e rola no governo, aprovou lá aquela medida também, né? Que visa aí só conceder empréstimo para frigoríficos, se eles comprovarem, né, que tá tudo bonitinho, tudo cheiroso e maravilhoso. Então você agora é culpado até que você prove que você é inocente. É o Brasil do Lula que a JBS faz lobby pela rastreabilidade, até um projeto que começou, que vai rastrear todo o gado do Pará e que, obviamente, a partir do momento que todo o Pará está registrado, gente, o Brasil vai ser forçado, porque o seu é registrado, só compra de quem é registrado. Vai ser na marra. Olha a diferença. Em 1972, a gente teve a primeira reunião da ONU, a primeira conferência de meio ambiente, que foi em Estocolmo, 72. A gente comentou na época, fizemos dossiê, e nas matérias da década de 70, o Brasil aparecia ao lado da Índia, como os países em desenvolvimento que não queriam aceitar uma ideologia anti-desenvolvimento da nação para travar. Na época eles falavam de poluição, falavam, não, isso é balela, é o tamanho do meu país. Quem está poluindo o mundo são vocês. Tem várias indústrias, muitos carros, os países ricos. O Brasil, em 72, estava do lado da Índia, lutando junto, falando, no nosso país isso não se cria. O tempo passou, a esquerda tomou o poder no Brasil, a Índia continua defendendo o próprio país. E a esquerda brasileira trabalha para sabotar a nação. Aí aqui também talvez responda a pergunta da Amazônia Azul, né? Na verdade vai na direção. Por que o Ocidente dá errado e o Oriente segue crescendo? Ah, pera, faltava mais uma. Faltava mais um aqui. Enfim. Vem depois, porque também tinha a ver com Ocidente e Oriente. Mas ainda continua aqui. Vem na ordem, que era outro país também. Do Oriente. Mas, abrindo aqui um pequeno parênteses, voltando pro Ocidente. Ilona Zabor, que vocês conhecem muito bem, amiga do Moro, amiga do Lula também, né? O Moro e Lula com amigos em comuns. Ela estava lá em Davos, ela palestrou. Davos e as batalhas contra a natureza. A edição deste ano escancarou a emergência da agenda do clima em meio a desafios geopolíticos e socioeconômicos. Ela diz, né, que o Fórum Econômico, papapá, talvez tenha sido menos estelado nos últimos anos, se considerarmos a participação de chefes de Estado e de governo, né? Meio que ninguém foi, o mundo está sob tensão, os presidentes estão em seus países tentando resolver os pepinos, mas também foi o que mais escancarou a emergência da agenda climática. Agenda verde, agenda verde, agenda verde. Em meio a desafios geopolíticos, socioeconômicos, de uma área alta voltagem de conflitos, na qual as lideranças mundiais têm mantido seus diálogos em uma torre de Babel, né? Cada um fala uma coisa. Não por coincidência, parte substancial do relatório de riscos globais 2024, lançado pelo Fórum Econômico, pouco antes do encontro, é dedicado a questões de clima e meio ambiente. O principal risco apontado nessa edição foi a desinformação. Vocês entenderam já, né? Se desinformação é o problema, a solução é a censura. E desinformação é o quê? São vozes que estão falando o contrário à agenda do Fórum Econômico. Alguns pontos de reflexão trazidos nesses dias intensos do Fórum. Primeiro, o multilateralismo desafiado. Aí é engraçado, porque a Ilona ela é de esquerda, né? E a esquerda sempre falou essa questão da multipolaridade, porque a esquerda, se você pega lá atrás, décadas no passado, falava dessa tensão dos países ricos contra os países pobres. O norte global contra o sul global. Aí, a Ilona faz um disclaimer para tentar agradar, né, a esquerda. Fala, não, entendo vocês. Que ela fala assim, ó, não, a multipolaridade,
para a qual o mundo está imigrando é conceitualmente, em termos de conceito, é positivo. O que é multipolaridade em termos de conceito? Significa que você não tem um governo global, um governo único. Multipolaridade significa que você tem vários polos no mundo, vários países que são soberanos, que têm voz, que tomam decisões, que precisam ser consultados, não é decidir uma coisa para todo mundo. Isso é multipolaridade. O contrário disso é a multilateralidade, que é a ONU. Multilateralismo. O multi, são vários lados de uma coisa só. É a ONU e todos os países de baixo. Ela manda, todo mundo obedece. Mas na prática, rapaz, essa divisão de liderança por vários países está ocorrendo em um momento em que as instituições multilaterais, tipo a ONU em particular, né, têm sido enfraquecidas em prol de alianças de interesses que buscam a dominância de grupos econômicos, ideológicos, religiosos ou apenas oportunistas. Então, assim, ó, vamos esquecer isso. Vamos voltar aqui a focar num governo global? Vamos voltar para o governo mundial? Esquece. Não está dando muito certo. Porque parece que o plano do governo global, gerido pelo Klaus Boca de Mosquito, pelos globalistas, não tá dando muito bem. Porque tem outras forças que falam, eu também quero dominar o mundo. Eu também quero dominar o mundo. Então agora é briga de dominações de mundo. Ela tá pedindo, vamos voltar. Vamos voltar. Que a nossa esquerda é a esquerda liberal progressista. Esquerda globalista. Aí o segundo ponto. Natureza financiada. Elna Zabor discutiu lá com o pessoal, tá no documento, que o único jeito do mundo dar certo é se fizermos aportes robustos em fundos e soluções financeiras que apoiem a adaptação e a resiliência de comunidades afetadas, né? Aquela bala de sempre. Tem que além de crédito, financiamento, isso, aquilo, outro, para projetos de transição ecológica, agroecológicos, isso, aquilo, outro. Vamos dar dinheiro só para quem é verde. Essa não brinca em serviço. 3. Inteligência regulada. Muitas das conversas em Davos se concentraram não apenas nas promessas da inteligência artificial para remodelar todas as formas de trabalho e praticamente todos os setores de nossas vidas, mas também na preocupação real de que essa tecnologia saia do nosso controle. Regulamentação de inteligência artificial é essencial em múltiplos níveis e rápido. O que nos alimenta a esperança de mudança é trocar com jovens formadores de opinião cada vez mais bem representados no carro do Fórum Econômico via a rede de Global Shapers. Em cada conversa, vemos a responsabilidade que temos de passar para as próximas gerações um mundo ainda mais possível de ser salvo. Elas estão mais conscientes dos desafios e das urgências, mais fiéis aos propósitos e princípios nos quais precisamos pensar coletivamente. Elna Zabor quer que a esquerda se dedique, e o Fórum Econômico, né, criar um exército de Gretas da inteligência artificial. E que tem a Greta, né, minha mente. Eu tô começando a achar que talvez a inteligência artificial seja tipo a internet, né? Mais uma ferramenta que vai dar liberdade aos seres humanos. Porque essa turma quer regulamentar. Se eles querem regulamentar, talvez a solução seja ser livre. Aí, voltando, eu queria ter colocado isso aqui no outro. O miserável ali, né? Você sabe quem é, lá da Rússia, Putin. Ele diz que o principal objetivo da família é a procriação. Em alguns países, a instituição da família normal, com valores humanos normais, está sendo destruída. Nós somos opostos, vamos salvá-los. Olha quais são os países que estão preocupados consigo mesmos. Já estão preocupados com eles. Assim, imagina. Você vive num país que o presidente é o Lula. E o Lula tá falando que não. Esse negócio de família tradicional não presta. E fica, né, pegando a educação, criando um monte de confusão, vários conceitos. Só porcaria. Tudo com apoio da Rede Globo. Do outro lado, você tem um país tentando dominar o planeta. Um país que tem um aparato militar gigantesco, tá falando, olha, tem que procriar, viu? Tem que procriar é importante, tem que ter muito filho. O que você acha que vai dar certo, gente? O que você acha que vai dar certo? O Ocidente é papo de maluco. E a turma lá, no seu autoritarismo, tá falando, tenham filhos, façam isso, estudem. No nosso país, ideologia não se cria. E SG não se cria. O mundo tá muito louco. O mundo tá muito louco. Tá muito louco.
Do jeito que as coisas estão indo, rapaz, eu acho que o Brasil no máximo vai sair de uma ditadura para outra. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar que ainda tem muita confusão. Aí ontem a gente comentou sobre o CONAI. O deputado estadual Lucas Bove fez um videozinho bacaninha sobre isso, bem explicativo, bem direto, explicando assim pro leigo do que se passa, os problemas, quem são os formuladores das ideias, ele passando pelas ONGs, etc, tudo mais. Achei que foi bem bacana, porque a gente comentou sobre isso ontem, ele tá comentando aí, e é um assunto que deveria ganhar muito mais importância, porque isso daí é o futuro da educação brasileira. Imagine, vocês viram o conteúdo ontem, que tá aí. Eu acho que o CONAI não tá falando da família normal, tá falando da família da diversidade. É o governo Lula. São as preocupações da esquerda brasileira. Até isso a esquerda brasileira é pior do que as outras esquerdas. Oh, meu Deus do céu. É sério, é o pior. Parece assim, o que é que existe de pior em termos de esquerda? É o Lula. Bota o Lula. Bota o Lula. Pra garantir que o Brasil vai ser essa porcaria pro resto dos dias. Eu vou mandar esse videozinho lá no Telegram, tem uns 5 minutos. Vocês dão um bisu lá com calma. Só que aí veja só. Voltando para essa discussão. Ocidente, Oriente e trazendo pro CONAI. Nos Estados Unidos, Harvard, uau, aquela faculdade extremamente conhecida. Isso aqui foi no início do mês. Harvard viu que deu errado. O que deu errado lá, que obviamente ia dar errado, o Lula quer, porque quer insistir em colocar dentro do CONAI. Que tá ali, ó. Harvard caiu na armadilha da justiça social ao indicar a reitora que renunciou. O modelo de educação superior dos Estados Unidos atual, baseado em diversidade, destruiu busca por excelência que vigorava antes. Se lá tá dando errado, por que cargas d'água iremos fazer isso no Brasil para crianças e jovens? Como, gente? O ponto pode ser irrelevante agora, mas a pergunta importante a ser feita a Harvard nunca foi se gay deveria renunciar, mas porque ela foi contratada, após das nomeações mais velozes da história recente da universidade, como alguém com a bagagem acadêmica tão fraca como a dela, chegou ao apogeu da academia dos Estados Unidos. A resposta, acredite, é a seguinte: o que costumava ser o ponto mais alto de uma carreira, hoje é um buraco. Criou-se um modelo de justiça social na educação superior que, centrado em esforços de ampliar diversidade, equidade, inclusão nessas instituições, sobretudo no que se refere à parte administrativa delas, destruiu o modelo de excelência que vigorava antes, voltado para o ideal de mérito intelectual. E preocupado, sobretudo, com questões como o acúmulo de conhecimento, avanços em pesquisas, debates intelectuais livres e vigorosos, não tem mais isso. E no Brasil, meu Deus do céu. Por que essa mudança aconteceu? Tenho visto argumentos de que ela remonta à decisão Suprema Corte de 78, conhecida como BAC. Deu luz verde a ações afirmativas visando a diversidade nas universidades. Mas o problema não é que BAC permitiu que a diversidade fosse um elemento a ser considerado nos processos de admissão dos estudantes. É que as universidades a transformaram em um pré-requisito, de modo que uma espécie de compensação racial agora permeia quase todos os aspectos da vida acadêmica. Não é o que está acontecendo no Brasil? Desde quem entra nelas, até as nomeações de professores, composição racial dos autores de coletâneas de ensaios. Não teve agora mudança no vestibular no Brasil? Só de mulheres, só de escritoras, porque não pode, é absurdo. Tem que ter inclusão, tem que ter equidade. O que lá deu errado, eles estão vendo que deu errado, eles seguem insistindo no Brasil. Lula não tem nenhum projeto para solucionar o Brasil. O Brasil, na mão do Lula, está fadado ao total fracasso. Se as ações afirmativas tivessem sido integradas à vida acadêmica de maneira mais branda, né, devagarinho, não incentivo, né, não com uma exigência, nós talvez tivesse sobrevivido à análise da Suprema Corte do ano passado. Em vez disso, tornou-se um regime predominante, que frequentemente atrapalhou os objetivos mais elevados nas universidades, especialmente o livre intercâmbio de ideias. Em 2015, 57% dos americanos expressaram alta confiança nas universidades, de acordo com a pesquisa da Gallup. No ano passado, esse número caiu para 36%. E isso foi antes da onda de casos, né, de preconceito nos campos. Em Harvard, as inscrições para as admissões antecipadas caíram 17% nos últimos meses, 17%.
Um dos segredos dos Estados Unidos, no pós-guerra, não foi só a qualidade de suas universidades, foi o respeito que elas conquistaram entre pessoas comuns que aspiravam a enviar seus filhos para elas. Esse respeito agora está sendo erodido ao ponto de terminar. E por boas razões. As pessoas admiram e se esforçam pela excelência, tanto em si mesma quanto pelo status que ela confere. Mas status sem excelência é um ativo rapidamente depreciado, especialmente quando vem com preço exorbitante. Este é o lugar de grande parte da academia americana hoje. $200 mil ou mais é demais para pagar por lições sobre como ser antirracista. Ninguém deve duvidar de que ainda há muita excelência na academia atual, né? E muitas boas razões para alguém enviar seus filhos para a faculdade. Mas ninguém deve duvidar também que a decadência intelectual é generalizada e não vai parar de se espalhar até que as universidades voltem à ideia de que seu propósito central é identificar, nutrir e libertar as melhores mentes, não engenhar utopias sociais. E aí, olha para o Brasil, olha para a educação básica, olha para o ginásio, olha para o ensino médio, olha para a faculdade, olha para o mestrado, doutorado, especializações, o que a Globo defende, as propostas do governo Lula. Como dá certo? Gente, essa turma fala tanto de ciência, ciência, ciência. Aqui é ciência. A ciência deixa claro que não funciona. Aí vamos voltar para o governo Lula. Revista da Biblioteca Nacional tem novo curador e conselho editorial formado só por mulheres. E aí? Qual o ganho disso? Nenhum. Só a lacração. O poeta Sérgio Con foi escolhido como morador da revista Poesia Sempre, editada pela Fundação Biblioteca Nacional. A publicação completou 30 anos em 2023, também passará a ter novo conselho editorial composto somente por mulheres, incluindo indígenas e negras. A nova fase da revista será marcada pelo lançamento da edição número 41, dedicada à literatura cubana durante a Feira Internacional do Livro de Havana. Ah, meu Deus do céu. O Brasil é difícil. Tem hora que você fala assim, mas nossa senhora. Como dá certo? Aí vai. Olha lá. Estudante é desclassificado como pardo para a medicina e aprovado em biologia na mesma universidade. No curso de biologia ele é pardo, no curso de medicina ele não é. Ai, Jesus. Aí o Wilson Gomes, que é de esquerda, escreve na Folha de São Paulo, lulista, fosse ele entrando na justiça. Tribunais raciais das universidades são algo bizarro, já como ideia. Na prática, então, um espetáculo grotesco de arbítrio. Que objetividade é nisso? Que objetivo poderia ter, tipo, fenótipo ou inversão? Nada mais. A coisa tá tão maluca que nem a própria esquerda abraça as ideias como um todo e de forma homogênea. Esse vem sendo o Brasil do Dilma. Vou falar pra vocês, viu? Qual a solução? E aí eu acho que a gente precisa pensar na solução. Porque nesse vazio de ideias, nesse deserto de ideias, nada. A gente tem que sair um pouco também só da questão reativa, começar a encampar os projetos. Tentar emplacar um projeto, mesmo não tendo governo, mesmo não tendo as emendas. Porque se o projeto for bom e a gritaria for alta, eu acho que pelo menos os setores da sociedade podem ver quem está trabalhando em prol do Brasil. Tentar impedir que o Lula continue fazendo essas barbaridades. Não podemos ficar presos, né, nas cortinas de fumaça que estão criando. A questão do Ramagem, pelo amor de Deus, desde o ano passado estava bem claro o que estava acontecendo, né? Para quem acompanhou, a minha explicação do Ramagem, ano passado estava bem claro, tudo estava rolando, mas fazer o que, né? E é isso. Vou mandar para vocês lá o videozinho da Conai. 5 minutos, dá um bizu, manda para alguém, tá fácil de entender. Aquela pessoa que não acompanha muito política, o vídeo tá bem editado. É capaz da pessoa gostar. Tá lá no link do Telegram. O link do Telegram tá sempre aqui na descrição. Vou mandar também da turma da Globo, dando risada do caso do Ramagem. Tem mais o quê? E o outro que eu dei play, né? É o Ramagem falando que pô, não me chamaram pro depoimento. Não tinha depoimento, não. E é isso. Enfim. Esse é o meu trabalho. Passamos no canal. Tem um bom de valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com/br. E dá aquela curtida, aquela compartilhada. Não vai cair o dedo. Volta amanhã.
E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!